Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Gente, hoje aqui em casa tá chovendo bastante. Deu uma treguinha, na verdade, de ontem para hoje, mas já faz 5 dias mais ou menos que não para de chover. E a chuva, como a gente sabe, como eu mesmo falo nos vídeos, ela é muito benéfica para as nossas plantas, para as nossas suculentas, inclusive, tá? Tem gente que acha que a suculenta tem que ficar na chuva, mas na verdade a gente tem bastante motivos para deixá-las na chuva durante 2 dias. Algumas aguentam chuva bastante dias, não tem motivo nenhum para a gente ter preocupação, mas outras a gente precisa ter um cuidado maior, e a gente tem que bolar aí algumas estratégias para a gente ter esse cuidado, né? Às vezes dá um trabalhinho mesmo, a gente precisa tirar de um lugar e colocar no outro, mas eu tenho um carrinho aqui em casa que me facilitou bastante. Há várias suculentas que eu tenho que são um pouquinho mais sensíveis ou que estejam se adaptando, estou deixando aqui em cima, e com isso agora está chovendo, eu só passo esse carrinho por um outro lado. Ele tem 3 prateleiras, vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Hoje eu nem ia gravar vídeo, eu só fiz um cafezinho e vim aqui para fora para eu poder recolher as suculentas de um lugar para o outro. Por quê? Eu vi na previsão do tempo que vai chover aí ainda daqui, eu acredito, uns 4, 5 dias, né? Que é o fenômeno do El Niño que está aí e a gente precisa se preparar para eles, né? Vou fazer o recolhimento das suculentas e queria mostrar para vocês mais ou menos o dia a dia de como que eu faço o cuidado com as minhas plantas. Eu vou fazer alguns replantes hoje também. São plantas, não são plantas novas, né? São plantas aí que eu já tinha decapitado antes, porque eu não gosto muito de fazer replante em dia de chuva. E aí eu vou mostrando para vocês o dia a dia como que é o cuidado com essas plantinhas, tá bom? Bom, eu acho que muitos de vocês já viram, né? Eu tenho esse carrinho aqui que antes ficava em casa, na cozinha de casa, e aqui eu tenho diversas das nossas suculentas, né? Ficam aqui em cima. Aqui em cima fica o local onde mais pega sol, né? Que o sol, agora no inverno, nasce dali e se põe para lá, né? Dá até para ver ali a claridade maior dele. E aqui pega o sol, principalmente o sol da manhã até o meio-dia, mais ou menos. E aqui, gente, vocês conseguem ver que tem uma árvore aqui em cima, né? Tem essa árvore aqui que fica, que é uma moreira, que fica exatamente embaixo, evitando então que o sol mais a pino chegue nas nossas suculentas de uma maneira muito intensa. Por quê? Essas suculentas aqui não faz muito tempo que eu as adquiri, né? Tem umas bem novinhas, tem umas aqui que vieram em plug e eu coloquei, né? Essa Sitco Fumiyama, também eu tenho a Sarahimia Botan, tem também aqui a Lola, né? Que eu comprei ela para que a gente pudesse ter aí um vasinho só dela também. E tem outras suculentas um pouquinho mais raras, né? Digamos assim, são de um pouquinho mais de difícil cultivo, como essa Lorange que tá aqui. Olha isso, gente. Olha essa flor. É maravilhosa. Flor não, né? Essa planta aqui se assemelha muito a uma flor. A uma rosa, né? Olha. E a gente consegue ver, eu já disse no vídeo anterior, a questão da pruína, né? Porque é importante a gente manter a pruína nas plantas. Vocês estão vendo aqui que essa planta tá ao tempo, tá até com uma gota de chuva lá dentro, várias gotas, mas tá vendo que essa gota, ela não tá em contato íntimo mesmo, com a epiderme da folha. Ela tá na pruína, nesse, né, produto que a folha emite, para que exatamente isso aconteça. Tanto se eu chacoalhar aqui, ó, ela sai, tá vendo? Ela não tá grudada, né? Por quê? Para a gente ter a preservação das folhas das suculentas, que muitas delas não gostam muito de água, né? Na verdade, não gostam de excesso de água. Todas as plantas gostam aí de água. E aqui eu mantenho algumas das minhas, né, dos meus novos plantios, né, alguns replantes e também algumas mais que são exigentes, né, como as agavoides aqui a gente consegue ver as 3, já mostrei também em vídeo, tá super bem aqui. Tem também aqui o Aurora, que o Aurora no meu cultivo não foi muito bem, e agora ele está indo super bem aqui, e mesmo estando aí em ambiente, né, que não é propício para ele, que é ambiente debaixo de chuva. Tem gente que consegue cultivar ele embaixo de chuva, né. E aqui, ó, olha esse vaso, gente, que lindo. Tá maravilhoso esse vaso, tá bem legal mesmo. Deixa eu só confirmar, essa daqui, a Brave. Essa daqui é a Brave. Tá muito linda essa planta. Essa daqui é a Lemonberry. Opa, desfocou. Essa daqui é a Lemonberry. Tá bem bonita essa planta. E aqui do ladinho dela, bem aqui, não sei, tá focando agora, a gente tem a White Champagne. Gente, olha essa planta, olha esse desenho. E tanto a Brave, quanto a White Champagne, quanto a Lemonberry estão aqui também há 3, 4 dias de chuva. E eu vou fazer o recolhimento desse carrinho. O que eu ia falar, né? A gente já desfoca, né? Olha que a gente fica em cima da árvore, a gente tem que tomar cuidado de tirar essas folhas, né? Que é vida real, né? Então não tem muito o que
que esconder. A gente quer mostrar como cultiva e todo mundo tem o melhor cultivo. Aqui, esse carrinho é muito legal, por quê? Eu consigo colocar as plantas aqui em cima, as que vão ter mais incidência solar, aqui embaixo menos incidência solar, né? E embaixo eu coloco alguma coisa que eu queira. Só que o legal daqui é que exatamente eu pego esse carrinho e agora eu transporto ele para cá, porque aqui eu tenho cobertura. Essa cobertura aqui vem impedir com que as suculentas vão ter, né, tanto problema com a chuva. Essas suculentas aqui eu vou transferir. E aqui embaixo eu vou pegar algumas dessas que estão aqui, que não gostam tanto de água, né, tanto de água em excesso, já faz 5 dias que está chovendo, como eu disse, e vou colocar ali embaixo no carrinho. Gente, a Mexican Giant. Mexican Giant é um mistério para mim. Gente, falam que ela gosta de bastante sol. Se eu ponho ela no sol moderado, olha o que acontece com ela. Ela queima. Ela tá com a folha molinha assim, por quê? Falam que ela não gosta muito de água, então eu não coloco tanta água nela, mas eu não pôr água nela faz com que ela fique com a folha bem molinha, tanto que eu coloquei ela aqui para pegar uma chuva de ontem para hoje, só que de ontem para hoje não choveu, né, ou não choveu tanto que eu não vi, e ela nem tá tão molhada, assim, né, ao contrário das outras, e eu não consigo direito cultivar ela, não tenho tanto sucesso com ela, vou tentar mudá-la de local para ver o que a gente consegue. Mas ela tá aqui, né? Tá indo. Tá um pouquinho tortinha, né? Acho que eu vou replantar essa planta aqui, porque às vezes quando tá muito desse jeito, demorando bastante, né? Eu gosto de replantar, para ver se tem alguma coisa errada com a raiz, se tem alguma coisa errada com o substrato, né? Essa daqui vai ser a opção para ela. Gente, essa daqui já são crássulas, né? Crássulas a gente sabe que enferruja. O que é enferrujar? É isso daqui, ó. Vocês estão vendo como tá a base dela? Tá vendo essa folhinha que tá aqui? Olha essa folhinha, tá enferrujada. Olha essa daqui, o ferrugem aparecendo aqui na ponta, né? Como eu disse, gosto só de terra de diatomácea, não gosto muito de tratar com sulfato de cobre, porque destruiu muitas plantas que eu tenho. Então essa daqui eu vou tratar direto ela já vou espirrar nela. Hoje à noite eu espirro já o diclofenazol, porque ele me ajuda bastante, é um antifúngico, ele é para plantas, tá? Você compra ele em gardens, né? Eu diluo ele 1/4 do que o fabricante fala e eu tenho bastante sucesso. Essa daqui, gente, ela é rupestris. Olha que linda que é essa planta. Ela é muito simples, né? Foi comida por lesmas aqui, lesmas, agora é chuvoso, né? O tempo, as lesminhas vêm mais. E aqui eu tenho a Giant Form. Não tá tão giant, eu podei ela na verdade, vocês conseguem ver que aqui tá podado, né, eu acredito que é esse galinho aqui que eu podei dela, coloquei aqui, já pegou, mas ela fica exatamente como tá aqui, olha, exatamente como tá aqui, fica bem bonita. Essa daqui já é uma planta super tranquila, pode ser criada na sombra, na chuva, em qualquer local, né, que ela vai muito bem. A Snow White, esse vasinho aqui eu fiz por folhinha. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem como eu fiz a disposição das folhinhas, né, e elas nasceram muito bonitinhas, bem legal aqui. E aqui eu gravei até um vídeo, já postei ele, que é um vídeo sobre latinhas. Tenho aqui também uma crássula, né, a Jade, né, ela tá bem legalzinho aqui, tá um pouquinho comida, né? Aqui tem uma Moneymaker variegata, que também foi comida por lesmas. Eu gosto de pôr bastante casca de arroz carbonizada, porque evita, eu acho que o cheiro dela também, alguma substância química, evita que as lesmas se aproximem das plantas, né? Eu não gosto de pôr lesmicida, nada disso, né? Eu acho que a gente tá no ambiente natural, a gente tem que se adequando às adversidades. Só de afastar ela já tá bom, né? Porque, gente, olha isso. Tem muita coisa para elas comerem. Pode deixar as nossas suculentas aí em paz. Mas tá indo bem legal essa patinha de dragão também. Várias plantas numa latinha pequenininha aqui. E um dos meus vasinhos, eu não gosto de falar isso, que é meu predileto ou não, porque eu tenho vários. Meu vasinho aqui, um dos meus prediletos. Gente, olha essa panda, que maravilhosa que ela tá. Ela tá muito bonita, tá bem grande. A craigiana, que é super de difícil cultivo, muita gente fala. Olha aqui, gente, eu deixo ela às vezes ao tempo, 4 dias de chuva, né? Não deveria. Olha aqui, ó. Isso daqui, tá vendo? É um fungo, é o olho negro. Eu tenho que remover essa folha. Tenho que remover essa outra folhinha aqui também. Também tá com olho negro. E essa daqui também, ó. Tá até em contato com a outra. Pra tentar não pegar, ó. Só torceu, ela já sai. E vou remover essa planta. O certo, eu tenho que lavar a mão com sabão agora, para que eu não infecte outras plantas, né? Outras. Olha aqui, ó. Só girei, olha isso, gente. A folha parecia que tava normal, né? Não tá, ó. E olha que eu nem tô com pinça, eu gosto de fazer isso com pinça. Olha essa daqui, ó.
Tá vendo? Então a Craigiana aí, ela é sim, né, uma planta mais delicada, que a gente precisa ter um cuidado maior com ela, senão a gente vai ter sim problemas. Tá vendo que essa daqui é um vaso meu que é super tranquilo, embora elas sejam as plantas gordinhas, né, que não gostam tanto de água, mas ela tá aí sofrendo já com as chuvas, por isso que eu preciso tirar elas. Olha o que eu te falei, falei pra vocês da pruína. Conseguem ver aqui dentro que uma gota se forma, né? Não deixa a gota ficar em contato íntimo com a epiderme foliar. Isso é maravilhoso, por isso a gente tem que proteger a pruína das nossas plantas. Eu falei da planta, mas não falei o nome, né? Essa aqui é a White Horse. Ela tava agora tá outono, né? Tá vendo que ela já tava mudando a coloração dela aqui no miolo dela? Ela tava ficando mais rosada e agora não. Outro olho negro que a gente vê aqui nesse baby finger, tá vendo? Isso daqui é olho negro, gente. É um fungo. A gente tem que tirar, ó. A folhinha tá até solta, ó. Remover essa folhinha. Então eu vou realmente precisar tirar algumas plantinhas que eu tenho aqui desse local e colocar ali no carrinho, e aí eu consigo colocar ela aqui, porque se eu não pôr ela aqui, vai ter algum desastre que eu não quero enfrentar muito. Ponho algumas outras plantas hoje também, vou mostrar para vocês, coloco essas plantas que estão aqui para cá, porque aqui eu tenho a cobertura, né? Também é a mesma coisa, tem plantas que gostam mais de chuva, outras não, ou algumas eu deixo, outras não. Gente, olha que bonitinho, tô tirando agora. Olha que lindo, deixa eu só ver se tá focando aqui, não. Gente, olha que lindo que tá nascendo, não decapitei, tá? Eu acho que não é um haste floral, ó. Olha aqui. Tá bem legalzinho, né? Tá bem legal, essa daqui é uma pau-pau. Ela veio da Ana Karina também, olha que lindo que tá. Eu espero que não seja uma haste floral, que seja uma mudinha para eu poder tirar, mas as folhas estão longas dela, né? Então a gente às vezes confunde. Está bem legal, muito legal. Gente, essa Berserk aqui, filhotinho também. Eu coloquei na chuva porque, ó, tá desidratada, tá vendo? A folhinha tá até murcha, não se reidratou ainda, né? A Small Conch. Small Conch é bem linda, muito bonita. Olha isso, bem legal, né? Só que aqui embaixo, ó, chuvinha em excesso, a folhinha já apodrecendo, né? Aqui também é a mesma coisa. Folhinha. Então a gente tem que ir tomando esses cuidados. Gente, aquilo que eu falei, aí é muito prático, né? Eu acho uma ideia tão boba, tão besta. Sempre que eu não tive antes essa ideia. E aqui eu já coloco elas em um local que não pega chuva, porque está protegido pelo beiral. Pronto, plantinhas protegidas agora, que eu tenho um beiral aqui em cima, tá protegido agora. Tá bem legal, né? Ficou. Nossa, muito bom. Não sei porque não tive essa ideia antes. Agora a gente vai tirar as plantinhas que estão lá embaixo. Agora a gente tem essas daqui, ó. Todas essas daqui. Vou remover quase todas elas daqui, né? Desse balaustre. E vou colocar elas aqui no outro lado do beiral. Gente, vou dar uma mostrada nelas, como elas estão agora, né, com essa chuva. De ontem para hoje não choveu tanto, mas essa daqui tá bem molhada ainda, porque ela não é pruinada, né? Mas, gente, quem fala pra mim que Pint de Frills não gosta de chuva, às vezes eu duvido, viu? Porque, claro que, como eu disse, cada planta é uma planta, cultivo é um cultivo, mas olha isso daqui, o tamanho dela. Tá bem legal, né? Ela tá muito linda. Não me canso de mostrar essa planta, tem vídeo dela, ó o vasinho quebrado. Tô com dó de tirar ela desse vasinho, porque ela tá indo tão bem aqui, né? E isso que é ruim a gente comprar vasinho, né? Que não é, olha isso, gente, folhinha mesmo assim, né? Folhinha morta. Por isso eu não gosto de comprar vasinho que não é durável, porque o barato sai caro, tá, gente? Então, tente comprar outros vasinhos. Essa daqui tá no vasinho de barro, um vasinho de barro super melhor, super mais aderente com a função dele, né? Tá aí até com um limo, consegue achar isso lindo, tá sujinho. E aqui eu tinha uma letícia, mas eu tirei a letícia daqui faz um tempinho para secar as raízes. Só que eu, né, sem atenção, deixei para secar as raízes em um lugar que chove, e choveu. E aqui eu tenho outras plantinhas que eu vou tirar daqui, eu vou fazer um vaso só de letícia. Eu acho que eu vou fazer hoje, eu já mostro para vocês. Aqui tem uma Victor Kane, olha que eu falei da pruína, gente. Eu falando da pruína e colocando a mão na planta. Não façam isso, tá? Não põe a mão na planta. Tem gente que usa luva, eu não gosto muito de usar luva. Eu, quando eu vou tratar de planta, é camiseta e mão sem luva mesmo, né? Os dedos ficam tudo cheios de terra.
E aqui a gente tem várias plantinhas, né, um pouquinho mais, que aguenta, né, a chuva. A Lotus, né, a minha tá rustificada, a minha Atlantis também tá rustificada, né. Essa daqui, gente, eu não sei qual é a ID dela, eu devo ter comprado lá no mercado e coloquei ela aqui. E essa daqui é uma Shangri-La, tá bem bonita, né, parece a Shangri-La aquele variegata, mas ela não é não, é uma Shangri-La normal, pelo menos veio com essa identificação. Ó, é um vaso um pouquinho mais antigo, mas olha o substrato, ó, soltinho, tá vendo? Tá molhado, mesmo molhado, ó, tá soltinho. Acho que dá pra vocês perceberem, né, ó, isso. Isso daqui é o excelente para as plantas, tá? Aqui, né, esse vaso aqui eu gosto bastante. E, gente, olha essa planta que linda que elas, que esse arranjo, né? Eu já mostrei em outros vídeos também, mas só para vocês verem que plantas, mesmo sendo variegatas, mantenho também na chuva 2, 3 dias. Essa já tá 4 dias na chuva, mais ou menos. Aqui tem um Pacfiton México, ou mexicano, né? Tá crescendo, tá ficando bem legal. Gente, olha essa folhinha rasgada dele. O que que faz essa folhinha rasgar? Bom, o que que faz então a folhinha da planta rasgar, como rasgou essa daqui, ó. Tá vendo? Isso daqui, gente, principalmente é o que? Pacfiton não gosta muito de água, a gente sabe disso. A gente não pode colocar muita água nele porque ele reserva muita água nas folhas. Só que esse daqui ficou bastante tempo sem água, tanto que ele deve ter ficado até um pouquinho mais, como posso dizer, mais murcho mesmo, né? Ele fica com as folhinhas assim já, igual eu mostrei da outra planta da Berserk, ela fica lá com as rugosidades. Só que aí depois eu aguei ele, coloquei água nele. Como ele ficou muito tempo, um período muito longo, sem nenhum tipo de hidratação, a sua epiderme murchou, encolheu. E na hora que ela cresceu, que eu coloquei bastante água nela, provavelmente a epiderme não cresceu tanto quanto a parte interna da folha, que a gente chama de parênquima. Então o parênquima aquífero dessa folha, que é o parênquima que reserva água, cresceu muito, e a epiderme não cresceu em proporção, então rasgou. É uma comparação muito complicada em termos de histologia, em termos de pele, em termos de epiderme foliar também, são outros parâmetros, outras coisas, tá? Mas só para vocês entenderem, é mais ou menos como se fosse uma estria, né? Então causou aqui uma estria, porque a pele cresceu menos do que o que estava dentro da planta, né? Ou, né, no nosso caso, às vezes a gente faz musculação muito forte, né? Cresce muito rápido o músculo e a epiderme não acompanha esse crescimento. Então é só aí uma analogia básica para vocês entenderem que isso pode acontecer com as plantas, principalmente por Pacfitons, os Pacfitons, as Pacivérias, né? Pode acontecer isso, alguns Sedums também, tá? Isso é bem comum, isso não é doença, nada disso. É só que a gente, né? É uma característica da planta que pode acontecer. Gente, essa plantinha aqui, não sei se vocês vão conseguir ver ela certinho, mas olha isso daqui. Ela é a Lovely Rose. São as únicas, acho que tem mais uma das Lovely Rose que estão aqui. Deixei ela na chuva, tá? Foi deixar ela na chuva, ó. Não foi nem 2 dias que ela ficou na chuva. Olha isso, gente. Já tá saindo folhinha, tá vendo? Não posso deixar ela na chuva de maneira nenhuma. E essa daqui é uma Holly. A Holly também não é uma planta que gosta muito de mim, tá? Ou do meu cultivo. Então, tanto a Lovely quanto a Holly, deixei na chuva. Essa daqui do meio, ela ainda não pegou muito bem. Ela ainda não tá muito afixada aqui ao substrato. Mas elas estão indo bem, mais ou menos, né? Vamos falar assim. Mas eu tenho muito medo dela. Tanto que eu tô tirando ela da chuva. Gente, outra plantinha que às vezes a gente escuta muito falar que é difícil cultivo. Minha primeira vez que eu tô tendo ela já cresceu, ela não é de difícil cultivo comigo, da forma como eu faço. Deixei ela na chuva 2 dias mais ou menos, aqui ó, é a Salmon. Ela não pegou ainda a coloração dela, não vi ainda a coloração dela aqui no meu cultivo, mas estou criando ela de uma maneira, né, mais resguardada, digamos assim. Então os pelinhos, gente, você vai ver aqui, é porque eu tenho 4 cachorros, tá? Como vocês sabem. E então os cachorros andam por aqui e acabam no pelinho deles. Não pegou a coloração que ela tem que pegar agora no outono, acho que ela nem vai pegar muito por causa do El Niño, né? Então tem chuva agora no outono e inverno, vamos ver como que vai ser o cultivo dela, mas mesmo assim ela tá bem bonitinha, né? Tá com umas pintinhas aqui bem legais. Gente, eu tô tentando gravar para vocês esse tucano. Tem uma família de diversos tucanos aqui, muitos tucanos. E eles são lindos, maravilhosos, né? Mas aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver, tem uma família de sagui. E eu já vi os tucanos, é a cadeia alimentar, né? Já acabou de voar. É a cadeia alimentar, né? Os tucanos pegando filhotinho de sagui. Então eu não sei se eles estão atrás dessa família, ó, tá vendo? Pulando ali, ali correndo.
Eu não sei se esses tucanos estão atrás, porque pode ser que tenha um filhotinho, alguma coisa assim, né. Mas isso é cadeia alimentar, né, gente, a gente não pode interferir muito, a gente mora no meio da floresta, né, no meio do mato, então a gente olha lá ele. A gente tem que observar essas tem muita coisa bonita, né, e muita coisa que acontece e a gente precisa só respeitar que estejam acontecendo, né. A gente não pode interferir tanto assim. Voltando aqui para as nossas suculentas, eu tenho aqui, né, troquei de vaso essa tapalpa aqui, porque ela estava muito apertadinha no outro vaso, mas quis manter ela num vaso com 3, porque eu sei que ela vai bem, tá, em vaso que tem mais planta. Então ela tá aqui, também deixei ela na chuva, olha isso gente que eu falo da água, tá vendo ó? Se eu mexer aqui a água cai com facilidade, tá vendo? Uma gotinha, ó, vou soprar. Olha lá, soprando, já não fica tanto em contato, né. Vou colocar ela aqui no beiral. E aqui, de Elvira, como sempre. E aqui eu tenho outras, né, vou tirar também essa daqui que é Pink Pomegranate, Purple Pomegranate, não Pink, Purple. Ó, a folha não tem pruína, né gente, olha lá, a água fica. Essa daqui, a Quipebiante, ó, já quase nem tem água nela. Acho que por isso que a agavoide, né, um dos motivos das agavoides serem mais chatinhas para cultivar, porque elas não têm pruína. E a pruína afasta a água, como eu já disse aqui no vídeo, mas ó, né, talvez seja uma das razões, né, não a única, deixar ela aqui juntinha com a minha Salmon, as exigentes, né. Gente, a minha latinha de prolífica variegata, eu já mostrei, mas eu não me canso, tá. Olha essas brotações, olha a minha cristata, né, a prolífica, principalmente a variegata, olha isso. Olha essa coloração, gente, tá muito linda, tá maravilhosa, perfeita. Muito legal mesmo, vou arrumar essa folhinha aqui hoje, que eu sempre falo que eu vou arrumar e não arrumo. Gente, a folhinha que eu disse que eu ia arrumar, olha aqui ela. Coloquei as raízes dela no substrato, que elas estavam para fora. Outra é essa daqui. Tá vendo que a raiz dela, o vermelhinho, tá pegando no carvão? Eu vou colocar ela no substrato onde tem a terra vegetal. Coloquei elas juntinhas, gente. Vai se desenvolver juntinha. É bom que a gente consegue acompanhar melhor, né? Eu sou meio assim, tá? E às vezes eu vou fazer um trabalho aqui, arrumar as plantas, que dura 1 hora no máximo. Eu levo a tarde inteira. Mas por quê? Porque eu fico apreciando, eu fico vendo, eu fico cuidando, eu fico vendo folhinhas, às vezes eu vejo, tenho ideias do que eu quero fazer. Algumas plantas precisam de transplante, né? De substrato, e aí eu preciso fazer isso. Eu preciso pegar um caderninho e ir anotando tudo, né? Às vezes eu coloco no celular, mas eu esqueço. E aí eu vou colocando. Mas às vezes uma atividade que é 1 hora, eu levo 3, 4 horas a tarde toda, né? E fico longe fazendo isso, mas é muito terapêutico, né? Acho que cuidar das plantas para mim é uma coisa que me ajudou bastante, principalmente com a ansiedade, né? A ansiedade eu acho que afeta bastante gente, é um tema muito sensível, é multifatorial, né? Mas eu acredito que é uma das coisas que, pelo menos para mim, que me ajuda, dentre outros fatores, foi o cultivo das plantas, né? Não só suculentas, mas, né, viver em meio à natureza, tudo mais, isso me deixa mais calmo, mais tranquilo, né? Então, eu continuo fazendo. Gente, quando a gente vê umas coisinhas dessas aqui, olha que linda, gente, essa albicans, né? Decapitei ela, na verdade, decapitei não, né? Replantei ela. Uma delas eu decapitei, coloquei aqui as folhinhas para brotarem, mas quando a gente vê isso, né, a gente fica tão satisfeito, né, que às vezes um pensamento ruim é substituído por um pensamento mais saudável, digamos assim, para a nossa saúde mental, né? Isso ajuda bastante. Pelo menos está me ajudando bastante. Olha isso daqui, gente, elas vieram só as cabeças, sem raízes. E eu plantei aqui todas juntinhas para ter um crescimento melhor. E olha isso, gente. Olha que linda. Aqui morreu, tá? Essa daqui foi pro céu. Agora, olha essas outras que eu não tenho identificação. Depois eu esperei crescer um pouco para tentar buscar no Crassulaceae, mas ainda não tenho, né? Essa é a identificação dessas. Só essa daqui que é a Tanguy, né? Essa daqui é Ghost. Ghost é a Ghostbuster. É quase isso, né? Ghostbuster. Bem legal, né? Só essas duas aqui tem identificação, o restante não. Se vocês puderem me ajudar pontuando aí qualquer qual, eu agradeço muito, porque principalmente suculentas pequenas eu não consigo muito identificar tão facilmente. Só para vocês terem uma ideia, olha isso. Com a orelha de gato que eu tenho aqui em casa, mesmo a folha tendo sido decepada no meio, ela tá assim, gente. Ó, olha isso daqui. Raiz crescendo.
Então eu tinha tirado daqui a minha orelha de gato, porque ela estava, né, estava feia, muito feia, estava caindo muitas folhas, e depois eu descobri o porquê, porque a telha ali em cima tá quebrada. Então, que essas telhas quebram, tem bastante jacu aqui, eles são pesados, né, e acaba quebrando uma telha ou outra, e aqui ficam as minhas suculentas, inclusive essa daqui, essa crassula, que eu não lembro a identificação dela, ela vai sair daqui, porque ela está hiper molhada, e vai para um local aqui que não pega tanta chuva. Porque crassula a gente sabe como que é. Olha, a base dela está até meio enferrujada já, né? Não lembro a identificação dessa planta. Umas que estão amando esse clima chuvoso é minha Nepenthes. Gente, eu só coloquei essa Nepenthes aqui e ela já está crescendo bastante. Olha isso daqui. Ela tem essas gavinhas, né? Tipo a uva. Ela vai se agarrando. Ela vai pegando. Isso daqui é um mini jarro que vai se transformar nessa beleza aqui, que é um jarro ainda pequeno também, mas olha isso, gente. É um jarrinho onde aqui dentro vai ter um líquido onde ela pega insetos, geralmente, né? Aqui são os jarros maiores dela, olha isso. E aqui dentro, vou tentar mostrar. Tá vendo que tem um líquido, ó? Lá dentro, provavelmente, são remanescentes de insetos. O inseto vem aqui, pousa nesse anexo foliar aqui, e esse anexo foliar, ele é docinho, e ele cai aqui dentro. É uma estratégia que ela tem para conseguir decompor esses insetos, caírem aqui no substrato delas, e aí sim elas conseguirem fazer a absorção dos nutrientes, da parte inorgânica do inseto, né? Choveu bastante, né? Então aqui tá com água, mas essa água aqui eu tomo bastante cuidado, ela gosta disso, né? Elas gostam de ambiente mais úmido, mas eu tomo bastante cuidado, principalmente por causa da dengue, né? Para não proliferar nenhum mosquitinho. Então, a cada 2 dias, mais ou menos, eu venho aqui e removo esse prato. Só são 2 plantas que têm esses pratos. Eu removo, então é mais fácil eu ter o controle. Mas elas estão adorando. Aqui eu tenho uma serracênia. Ela não tá aqui, mas ela tá aqui. Ela tá aqui dentro. A serracênia não gosta de frio. Veio o frio, ela vai embora. E depois ela volta. Então a gente teve aí dias, né, de mais frio, e aí elas não gostam tanto. Ela não gosta tanto. Aqui tá a base dela. Já já ela volta, porque eu sei que esse serracênia é assim. E aqui eu tenho uma pinguiculata. Ela também consegue pegar mosquitinhos aqui. São todas carnívoras, né? Aqui eu tenho uma outra que eu não sei o nome qualquer, mas também ela não gosta do frio. Ela, né, adormece aí no frio, mas aí ela tá aí, tá? Ela tá viva, mas eu não tiro, porque eu sei que ela na primavera ela volta. Aqui tá meu vasinho das minhas Darth Vaders. Olha, para vocês verem que eu não mudo ela de posição, ela fica aqui, ela tá sob aqui a copa de árvore, né? Mas eu não mudo muito ela de posição aqui. Olha aqui a unha de gato que tá fazendo, já tá abraçando ela, né? Ela gosta bastante de umidade. Eu acho que todas as derivadas das topsy-turvies, né? As turvies da vida, nem sei se essa é derivada ou não, mas me parece que sim, ou do mesmo gênero, da mesma família, talvez. Ela, familiar, né? Do mesmo gênero, não sei se é. Ela se curva, elas gostam mais de água. Aqui tem a topsy-turvy mesmo, né? Tá aqui, tá bem bonitinha ela. Ela ficou um pouquinho sofrida, né? Não sei exatamente o porquê. Fiz a alteração do substrato, olha isso, gente. Já mudou bastante. Quando uma planta não tá indo para frente, troquem o substrato, tá? Porque às vezes é alguma coisa da raiz, eu coloco aí terra de diatomácea no substrato também, misturo com o substrato e dá super certo. Aqui eu tenho uma Hércules e uma Apus, as duas estão muito bem, gostam de água, então ficam por aqui. Aqui eu tenho uma outra Topsy-Turvy, né? Mesma coisa, você tá vendo que o jeito que essa daqui tá também. Não é só por causa do outono, é por causa da alteração do substrato. Coloquei bastante perlita nesse substrato, então ela tá bem bonita. E aqui eu sempre preciso estar vindo, né? Porque como elas estão debaixo de árvore, ó, cai galho, folha, né? Aqui eu tenho aqui eu tenho Derenberg, Super Primavera, e elas estão bem legais. Gente, eu sei que, como eu sempre falo, né, a gente tem muitas alterações de plantas. Uma planta, às vezes, de um gênero, de uma espécie, com um gosta mais de outras coisas do que outra pessoa, outro clima, outro substrato, né? Essa daqui é uma Oteroi com Laui. Ela não é uma planta de chuva, ela não gosta de ficar no tempo, geralmente, né, que todo mundo fala. Mas olha isso daqui. Ela ama ficar no tempo aqui. Olha aqui
não sei se dá pra ver, mas ela tem um filhotinho. Ela ama ficar no tempo, se eu tiro ela do tempo, se eu molho menos ela, se eu ponho menos água nela, ela sente, a gente sente isso daqui, e ela é muito linda, né, tá com uns 3 filhotinhos aqui, eu quero fazer um vaso só dela, porque ela é maravilhosa essa planta. Essa daqui, eu não posso nem sonhar em tirar da chuva, porque ela ama ficar na chuva. Tá aqui sob uma árvore, né, e eu vou até tirar ela, depois que passar essa onda de chuva, debaixo da árvore. Por quê? Ela ama água e ama sol pleno. Sem o sol pleno ela não fica vermelha desse jeito que tá. Eu fiz esse vasinho aqui, né, tá até sujinho, que é de azulejo, aqueles azulejos de metrô, de cozinha. Comprei para fazer o vasinho, para dar esse contraste. Ela já tá enchendo bastante, que é a Lulu não, desculpa, a Voodoo. A Voodoo, ela é muito legal, é um sedum, se eu não me engano, eu vou colocar aqui na tela, né, a identificação certinha dela, ela tá indo muito bem aqui, e agora choveu, né, então os filhotinhos dela aqui tá nascendo mais verdinhos, mas ela gosta de sol pleno mesmo, mas bem pleno mesmo, e gosta de muita umidade, então eu preciso molhar ela, o meu regime de rega com ela é diferente do que de outras plantas. Gente, aqui tá um exemplo de algumas plantinhas da Fantôme, que tá aqui. Essa daqui é a minha Raindrops, e essa daqui é a minha, a sanguínea não, desculpa, a Zesta ou a Vampire Red. Elas estão aqui, por que que eu coloquei elas aqui? Para pegar chuva, já faz mais ou menos aí quase um mês que eu fiz essa decapitação, tá bem sequinha, tá vendo? As decapitações estão bem sequinhas, e a chuva ajuda bastante aí na proliferação de raízes das plantas, então vamos usar essa, não tinha regado elas ainda, né, eu acho que reguei uma vez só dentro desse um mês, mas vamos usar aí a chuva ao nosso favor, né, e aqui tá uma Nepenthes maravilhosa que eu vou fazer o reinvase dela em breve, que o jarro dela tá muito bonito, e eu também coloquei ela aqui na chuva pra gente aproveitar aí esse milagre da chuva. Lá fora começou a pingar um pouquinho, né, que já era imaginado. E aí hoje eu preciso fazer o replante dessas letícias. As letícias aqui eu vou mostrar para vocês dois tipos de letícias diferentes. Na verdade é o mesmo tipo, só que uma está estressada devido à falta de água e devido ao sol adequado, e a outra não. A outra tá sem estresse nenhum, só para vocês verem a diferença delas. Gente, essa daqui é uma letícia sem estar estressada. Ela é muito bonita, né? Vou decapitar essa daqui, vou tirar essas mudinhas que ela tem já, perfilhando bastante. Ela era uma letícia minha, né? Como o meu tempo é um pouquinho mais nublado, ela não pegou cor, né? Em comparação com uma letícia super estressada. Olha isso. Parece plantas diferentes, né? Mas não, são letícias. Essa daqui foi já tirada, né? Essa cabecinha, mas elas estão bem bonitinhas. E essa outra letícia aqui veio da Ana Karina Assunção. Ela veio mais estressada, só que ela já está aqui comigo já há um tempo sem plantar. E agora eu vou replantar essas daqui, todas elas no mesmo vaso, que é o que eu quero bastante fazer com diversas plantas que a gente tem aqui em casa. Fiz esse vaso aqui de cimento, tá? Facinho fazer, tranquilo, ele tá com bastante furo aqui embaixo, não sei se dá para ver, porque eu já pus a argila. Ele é pesado e ele é bem fundo. E eu coloquei argila, bastante argila expandida, para que eu possa fazer uma boa camada de drenagem. E por ele ser bem fundo, eu não quero deixar tanto substrato, porque essas letícias vão ficar ao tempo, não vão ficar protegidas. Então eu preciso de um substrato mega drenante, que consiga drenar muita água. E aqui está o meu exemplo de substrato, que eu já tenho fazendo aqui no canal. Aqui, acho que vocês conseguem ver, que eu tenho carvão. O carvão ele vai ser um excelente componente drenante para essas letícias. Aqui eu tenho também outro excelente componente drenante, que vai ser a casca de arroz carbonizada, perlita expandida. Ela é muito boa, ela permite uma aeração do solo como nenhum outro ingrediente que eu conheça, pelo menos. E aqui eu tenho uma terra vegetal, só que não está adubada, tá? É uma terra vegetal pura, que eu comprei, não estava especificando que ela era adubada com nada, e é o que eu gosto de fazer, né? Tudo bem que a letícia, às vezes ela é um pouquinho exigente, né? Dependendo qual é, mas ela geralmente vai em diferentes tipos de substrato muito bem. Vou misturar porque eu tenho aqui, não parece, tá? Mas eu tenho uma parte de carvão, duas partes de casca de arroz carbonizada, uma parte, quase duas partes de perlita expandida, e também tenho uma parte de terra vegetal. Por que eu não fiz um para um para um?
Porque essas daqui vão ficar no tempo, e o meu tempo ele é muito chuvoso. Ele aqui, como a gente está na serra, a nuvem para aqui e acaba descendo água na gente. Então, como essas plantas vão ficar no tempo, eu preciso que o solo dela, o substrato dela, drene mais água do que o normal. Por isso eu estou colocando mais perlita e mais casca de arroz carbonizada. Poderia também colocar mais carvão, mas eu sei que essa medida aqui, para mim, ela é muito boa. Bom, acho que acabei. Olha isso daqui, gente. É um substrato que você aperta, ó, ele não vira torrão, tá vendo? Isso daqui é o mais importante, eu acho, ó. Ele cai. Ele tá bem soltinho o substrato, tá, né, com bastante aeração, vai promover para as plantas, para as raízes. Então é um substrato que eu considero aqui para o meu cultivo, como eu vou cultivar o tempo, um dos melhores substratos que tem. É muito simples agora, né? É colocar a terra, o substrato no vaso. Eu não gosto de apertar, tá, gente? Se eu aperto, eu acho que eu compacto demais a terra, o substrato, e eu acabo, assim, comprometendo minha camada de drenagem, né? Então eu não compacto muito. Bom, aqui eu tenho essa Letícia. O que eu vou fazer? Eu ia usar a tesoura, nem vou, mas eu vou destacar essa haste daqui, que ela já tá formando. Aqui eu tenho mais outros 2 brotos. Eu vou fazer por aqui e já mostro para vocês. Eu vou cortar por aqui, senão eu não consigo enxergar. Gente, é bom vocês pegarem uma faca ou uma tesoura que seja bom o corte na ponta dela. Eu tô com essa tesoura aqui, que é uma tesoura simples, né? Mas eu gosto de usar aquela bem fininha. Até tenho ela, mas tá na lavanderia. Deixa eu cortar aqui, porque fica mais fácil de você cortar a planta sem causar nenhum trauma, né? Ela brota também por folha, tá, gente? Então, se cair folhinha, a gente pode replantar. E eu quero fazer uma decapitação nela. O que é fazer uma decapitação? É a gente tirar a cabeça dela, deixando algumas folhas, porque eu quero proliferar ela. É um método, acho que o mais prático e o mais rápido de proliferar suculentas, né? Vou deixar algumas cabecinhas, cortei, ó, simples assim. Tirar essas folhinhas aqui que estão remanescentes aqui. Eu gosto de tirar, gente, bem assim, ó, fazendo a curvinha nelas aqui, para que eu possa preservar a parte onde vai nascer as plantinhas, né, novas. Ó, tem umas que eu não consegui, ó, tá vendo que ficou essa partinha aqui? Provavelmente essa folha que saiu daqui não vai virar uma nova, mas como elas estão viradas bastante para baixo, tá vendo? Eu não vou ter o contato daqui de onde eu cortei com o solo, o que vai impedir a brotação. Então, eu vou tirar com calma, vou até virar para mim, para eu conseguir enxergar melhor. Ó, tirei muito bem essa daqui, para a gente conseguir brotação nas folhinhas também. Tem umas que não brotam, tá, gente? É normal isso. Quanto, né, se a folha é muito fininha, ela não brota. Se ela é muito gordinha, dos Sphagnum, provavelmente, assim, eu tive sucesso com poucos Sphagnum, né, fazendo esse mesmo tipo de corte. Ó, essa daqui eu não cortei certo, ó. Então provavelmente essa não vai brotar, né? Não é igual uma orelha de gato que eu mostrei aqui, que brota de qualquer jeito. Essa daqui é um pouquinho mais, né, mais exigente. Mas tá a cabeça dela aqui, vocês conseguem ver. E aqui tá o remanescente do caule dela, que eu fiz a decapitação. Olha isso daqui. O certo, de verdade, é você não mexer nas raízes enquanto você faz essa decapitação. Essa planta já deveria ter sido plantada, já deveria estar hidratada, um mês mais ou menos depois do replantio dela, e aí sim você fazer esse tipo de técnica aqui que eu estou fazendo. Só que com a Letícia, eu sei que ela brota, né? Aqui no meu cultivo ela brota. A gente vai estressar bastante essa parte aqui do vegetal, porque ou ele desenvolve raiz ou desenvolve a parte vegetal. É difícil, né, a gente conseguir mandar energia para os dois. Mas a Letícia, ela é bem resistente, tá? Ela consegue fazer isso. Embora ela seja exigente por alguns aspectos, aqui no meu cultivo ela vai muito bem. Então eu tenho a liberdade de fazer isso daqui. Então agora a gente vai replantar elas. Gente, eu vou replantar elas todas no mesmo vaso, porque eu quero um vaso só de Letícia. Vou colocar tanto essa daqui eu coloquei aqui no meio, né?
essa daqui, que é a cabeça dela. Vou colocar mais pra cá. E as que estão decapitadas, eu nem vou cortar esse galinho aqui, né? Tá sequinho ele já, só vou colocar ele aqui. Porque até consigo um afastamento maior do solo, do substrato. Olha esse daqui. Por que eu falo afastamento maior? Porque às vezes, né, o substrato fica muito úmido e acaba melando aquelas folhinhas que estão mais em contato com ele. Eu gosto de separar as folhinhas com algum tipo de material como carvão. O carvão para mim ajuda bastante. Gosto de usar caqueira de telha, pode usar pedrisco, pode usar aquelas pedras vulcânicas também, é muito boa, mas ela me atrapalha um pouco nas manutenções, né? Então, como a gente tem muita planta, a manutenção vai ser assim triplicada se a gente usa caqueira de telha. Ela é excelente porque ela evapora mais água, mas o carvão também evapora, e o carvão ele pode ser misturado com o substrato. A caqueira de telha tem vários substratos meus que estão misturados com caqueira de telha, mas não foi proposital, foi algo que aconteceu porque não tem como a gente ficar separando, né? Então, isso vai uma dica que eu uso bastante aqui. Ela não é tão estético, né? O carvão não é tão estético quanto a caqueira de telha. A caqueira de telha traz um visual para a planta maravilhoso. Então, se você vai fazer arranjos, tem esse propósito, beleza, vai lá, faz, fica bonito. Mas se não, eu acho que se é só mesmo, né, o cultivo mesmo da planta, não precisa colocar tanto, né, a caqueira de telha. Mas se você quer um conceito melhor, né, pode fazer também, não tem problema nenhum. Tirar essas folhinhas aqui. Outras caem, naturalmente. É muito delicada, né, esses brotinhos que eu tirei, eu espero que eles vão pra frente, né. Letícia vai, né. Letícia a gente sabe que é uma planta às vezes exigente, mas se a gente der o que ela precisa, ela consegue ter bastante mudinhas aí pra gente, ela consegue trazer pra gente um visual bem legal pro vaso. A gente não queria cortar aqui porque já tá enraizado. Esse daqui, vou tentar pôr sem cortar, vai ficar muito grande. Vai conseguir. Ó, gente, o vaso com a terra, com o substrato soltinho é bom por isso, ó, você consegue um manuseio legal dele, sem nenhum tipo de estresse, né? E aqui, tá? Aqui veio da Ana Karina Assunção. Eu não gosto muito de tirar a folha não, não gosto muito de tirar a raiz que veio com ela. Até devia ter plantado essa antes, né? Porque ela tá enraizada. Vou tirar essa daqui. Isso é normal, tá, gente? A gente vai mudando tudo conforme a gente vai plantando. Lembrando que esse substrato ele é bom para mim, né? É bom para esse meu cultivo, mas eu sei que muita gente faz esse mesmo substrato e vai super bem também. É um substrato meio que coringa, sabe? Que você pode fazer para diversas, né, suculentas, mas aqui para mim, né, como vocês viram, eu mudei um pouquinho a proporção, né? Mas é normal isso. Pronto. E as folhinhas? As folhinhas eu coloco só com esse verso, exatamente como ela fica na planta, né? Colocando desse jeito, a gente tem maior brotação delas, porque aí a raiz fica orientada para baixo. E um produto que eu uso, que eu gosto muito de usar, não estou usando ele agora porque eu não fiz ele, depois eu vou colocar ele, é o Rotex. Rotex eu dissolvo uma colherzinha, a gente compra ele na internet mesmo, como Rotex, a gente dissolve uma colherzinha de café para 1 litro de água. E a gente tem maior chance aí de brotação, né? Ele é um hormônio vegetal, então a gente consegue brotar tanto a parte do meristema, né, da raiz, né, tanto também da parte que faz brotar das folhinhas. Então é uma planta super tranquila, a gente consegue ainda mais ter sucesso usando o Rotex. Rotex eu gosto de pulverizar ele, essa plantinha aqui, eu não vou molhar o substrato, porque eu fiz uma decapitação hoje e tá chovendo, né? Então assim, né, não é muito certo fazer isso. Não gosto muito disso, como eu já disse. Mas já que eu tô com a mão na massa, eu falei, bom, deixa eu fazer, senão fica muita coisa para fazer. Tem umas folhinhas que eu não sei se vão nascer ou não, porque eu destaquei errado, né? Então, mesmo você tendo uma experiência maior, você acaba fazendo coisas que você não prediz. Vocês conseguem ver como que ficou o vasinho? Ficou bem legalzinho, né? Eu vou manter esse vaso aqui, vazio, tá pesado, deve ter uns 7, 8 quilos aqui, tá bem pesado. Bom que venta bastante aqui, então ele não vai sair do local onde eu vou pôr. Ele vai
agora por um local com que não tenha sol, de jeito nenhum nele, né? Muita iluminação, a iluminação vai ser bem intensa, mas o sol não, o sol direto não. Aqui atrás, vocês conseguem ver, aqui tem algumas coisinhas de artesanato, né? Porque eu pego bastante latinhas, né? Pego bastante potes também de alguns alimentos e em vez de jogar fora eu lavo e faço algum tipo de arte nele, alguma coisa assim, para que eu possa plantar as minhas plantas. Tem algumas suculentas que não gostam de potes de plástico, isso eu sei, mas tem umas que gostam, né? Por exemplo, tem uma seguidora que falou sobre o Craige, de plantar o Craige no potinho de plástico. Eu tô fazendo aqui um vasinho já para ele, que vão meus Craiges. Vou tirar eles do vasinho de terracota, como eu sempre falo, é bem legal o canal porque a gente vai aprendendo. Tem muita dica legal, muita dica que eu já coloquei em prática nos comentários, então se vocês tiverem qualquer dica ou qualquer coisa, por favor, põe nos comentários, porque eu acho que foi aqui também que eu tomei liberdade de experimentar mais com as minhas plantas, né? Eu assisti bastante vídeo aqui no YouTube sobre pessoas falando sobre as suas experiências e também pessoas que têm mestrado, doutorado, né, nessa parte aí de botânica, também dando sua experiência e muitas vezes, né, a maioria das vezes, um casa com o outro, né? A informação de um corrobora a informação do outro, né? Bom, eu troquei aqui a mesa, na verdade só peguei aqui esse cortador que eu comprei na internet mesmo, né, porque a gente trabalha bastante com ele, e mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho feito aqui em casa. Eu uso bastante esses potinhos aqui que vem molho de tomate, né, porque eles são muito bons, eles têm um tamanho bem legal para a gente fazer uma camada de drenagem e também ter aí um tamanho legal de substrato para que a gente possa cultivar diversas plantas. Fura ele, né? E a gente não gosta às vezes eu gosto, né? Tem vários aí que tem que eu não faço nada neles, a latinha arte é tão bonita que não precisa fazer nada, mas outros eu gosto de fazer. Tipo, eu fiz esse daqui com Durepox. Essa aqui é um potinho de doce de leite. Vocês conseguem ver como fica? Fica bem legal, né? E eu faço uma técnica que eu uso, bicarbonato de sódio junto com tinta. Essa é tinta mesmo de PVA. E os dois juntos, claro que tem as suas proporções, depois eu faço um vídeo mostrando fazer certinho, eu consigo imitar um vasinho de barro, né? Quem olha de longe acha que é um vasinho de barro. Mas fica bem legal, né? Fiz essa rosinha aqui com Durepox, fiz um outro aqui também com algumas plantinhas pequenininhas, né? Ficou bem legal, fiz aqui em volta também. Esse daqui é um vasinho que eu nem sei do que é. Antes, gente, eu passo por dentro, estão vendo? Um primer, tá? Gosto bastante do primer em spray. É o melhor primer que tem. Essa parte de bicarbonato de sódio, gente, tudo bem de você passar aqui dentro, às vezes vem, tá? Mas aqui dentro eu não gosto de passar muito, porque eu acho que pode alterar muito o pH, vai que ele vai saindo, ele vai deixar o pH um pouquinho mais básico, né? Mais alcalino da terra. E às vezes na chuva tem um pH ácido, que a gente quer que a chuva traga os benefícios para as nossas plantas, e para que ela traga os elementos adequados e possa promover melhor nutrição para o nosso substrato, a gente precisa de um pH um pouquinho ácido, e se a gente põe um pH básico alcalino em conto com ácido, ele vai neutralizar, e aí a gente não vai ter o benefício, né, o que a gente espera mesmo da chuva. Então eu não aconselho a gente passar aqui dentro, tá, o bicarbonato de sódio, só daqui para fora. Tá bom? Claro que a gente passou o verniz, mas um pouquinho pode sair, né? Então se a gente pode prevenir, por que não? Porque a gente quer que esses vasinhos durem aí mais ou menos uns 3, 4 anos com a gente, né? Esse vasinho aqui é um vasinho de, se eu não me engano, de coalhada ou de algum tipo de laticínio. Olha que bonitinho que ficou, eu adorei. Claro que ela ainda tá só no Durepox, né? Fiz ela, na verdade eu deveria ter feito esse artesanato aqui, essa bruxinha, nem falo que é artesanato, essa tentativa de artesanato, quando estava ainda no primer, né, que é esse cinza que tem aqui dentro, porque aí eu vou ter aderência maior, tá, do Durepox no primer, só que eu já tinha pintado de laranja, e aí eu decidi fazer assim mesmo, né, somente continuar. O certo é a gente fazer desse jeito aqui, ó, tá, gente? Fazer o primer, depois a gente fazer o que a gente quer fazer com o Durepox. Bom, por hoje o vídeo é esse. Eu agradeço bastante a vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês puderem deixar o like, é bem valioso aqui para o canal, né? Vai ajudar o canal a mostrar, o YouTube mostrar para outras pessoas este canal. E também deixar algum comentário, caso vocês queiram, qualquer pergunta, ou então me ensinando alguma coisa que eu tenha dúvida, que eu não saiba, né? É bem legal a gente saber aí, inclusive, obrigado aí pela seguidora que falou sobre o Craige, obrigado mesmo, vou fazer o teste aqui, vou plantar ele, vamos ver como que vai ser. E, mais uma vez, brigadão aí por ter assistido. Até mais!